Olá, pessoal. Aqui é o professor Daí. Bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Eu fiz um resumo, galera, para vocês aqui, bem rápido, sobre os 5 conteúdos que são mais frequentes no Enem. Ou seja, aqueles conteúdos de física que caem com muita frequência, que são cobrados em 90% das questões, certo? Então, 90% das questões, lembrando que o Enem são 15 questões de física, então boa parte das questões eles são em cima de alguns conteúdos que a banca costuma cobrar com mais frequência. E é esses conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, quem está se preparando aí para o Enem, tá? Quanto mais informações vocês tiverem, melhor. Então, vou citar aqui alguns conteúdos, o que vocês têm que estudar em cada um deles, e vou deixar uma dica lá no final de como vocês melhorar a performance de vocês nas provas, certo? Do Enem de Física, ok? Então, sem mais demora, vamos lá para o primeiro conteúdo. Bom, primeiro aqui eu listei energia, né? Todo o assunto de energia, gente. Eletricidade e mecânica. Eu coloquei aqui energia mecânica, por quê? Porque energia mecânica é aquele conteúdo que vocês vão estudar lá, energia cinética, energia potencial elástica, tá? Energia potencial gravitacional. E aí, esse conteúdo, vocês estudam separados, né? Claro, mas ele está ligado diretamente com eletricidade. Lá em eletricidade, o que é importante você estudar lá em eletricidade? Circuitos eletrônicos em série, em paralelo, certo? Potência dos equipamentos, consumo de energia elétrica, tá? São assuntos que são cobrados com muita frequência, ok? Fontes de energia, então, por exemplo, quando você trabalha com fontes de energia, você pode associar a química, a biologia, e sempre vem questões do 3 ou 4 questões em cima desse conteúdo, beleza? E aí vocês entenderem quais são as fontes de energia, o circuito eletrônico, o que é uma resistência, tá? O que é uma potência elétrica, o consumo de energia, né, de uma casa, de uma residência. Esse estudo está dentro de eletricidade, vocês vão estudar lá, tá? E aí vocês precisam fazer um resumo básico desses conteúdos que eu listei para vocês, ok? Bom, esse é o top 1, né? Vamos para o top 2, vamos ver o que é que reserva para vocês aqui mais na frente. Calorimetria. Bom, olha só, a gente está vivendo uma época de aquecimento global, toda a questão de mudanças climáticas, então esse conteúdo aqui, galera, calorimetria, vai cair com frequência, certo? Já vem sendo cobrado cada vez mais nas provas anteriores que eu já observei, e a tendência é que aumente certa cobrança. Por quê? O que é que você tem que estudar aqui? O que você precisa entender aqui? Trocas de calores, certo? Sensível, latente, ok? Quantidade de calor, tá? Toda a questão de escalas térmicas, aumento de temperatura, então as 3 escalas que vocês estudam padrão, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tem que saber, ok? Toda a questão de dilatação, dilatação que envolve mudanças e trocas de calor, todos esses processos é bom vocês estudarem, revisarem com atenção, porque sempre vai vir 3 questões no mínimo aí sobre esse assunto. E aí eles vão linkar, é claro, com efeito estufa, que aí ele pode associar com química também, tá? O aquecimento global, mudança climática, essas questões eles vão amarrar de uma forma que vai vir parecendo às vezes que é questão de biologia ou de química, mas na verdade é física, simplesmente, ele só faz uma conexão e está dentro de calorimetria, ok? Então, escalas térmicas, toda a parte de troca de calor, quantidade de calor, estudem com atenção, faça um resuminho aí mais profundo e foque em resolver questões, beleza? Vamos partir agora para o terceiro conteúdo mais cobrado? Vamos lá. Olha, terceiro mais cobrado é a hidrostática, gente. A hidrostática é um clássico, tá? Porque a hidrostática é um assunto que vai trabalhar os fluidos, trabalha com pressão, certo? Pressão atmosférica e os 3 princípios básicos da hidrostática, que são o princípio de Pascal, de Arquimedes e o princípio de Estevão. Então, esses 3 princípios você precisa saber, tá? E lembrar deles, são conceituais, tem alguma parte matemática, é claro, que vai aparecer na hora que vocês estiverem estudando algumas formulazinhas lá. Mas basicamente, tá, é o entendimento desses 3 princípios aí, teoricamente. Por quê? Faz parte do nosso cotidiano, toda a parte, por exemplo, de esgotamento sanitário. Então sempre vem alguma questão associada a isso, reservatório de água, tá? Que vai trabalhar justamente os fluidos, vai trabalhar a questão de pressão, ok? Então lembre de focar nos 3 princípios, entender o que é pressão atmosférica, pressão em líquidos, certo? Toda essa parte de fluido
normalmente vem 2 questões, né, nas provas dos últimos Enems que eu observei por aí, ok? Bom, esse é o terceiro mais cobrado, vamos para o próximo, né? Vamos para o quarto conteúdo mais cobrado aí, que é o conteúdo de ondulatória, tá? O que é que você tem que estudar aqui em ondulatória, gente? O que é que você precisa revisar aqui em ondulatória? Tá, ondulatória é um assunto bem extenso, né? Mas não é um assunto difícil de se entender e é um assunto que normalmente o pessoal gosta de estudá-lo, porque trabalha toda a parte de acústica, né? Que envolve o som. Então, já fica a dica aí, estude toda a parte de acústica que envolve o som, poluição sonora, certo, gente? Porque poluição sonora está associado ao meio ambiente e aí sempre vem uma questão, pelo menos, com essa conexão: poluição sonora e meio ambiente. E toda aquela parte de fenômenos ondulatórios, que é reflexão, difração, interferência das ondas. Então, toda essa parte é bom vocês revisarem, tá, todos os conceitos e esses princípios básicos, porque esses fenômenos sempre caem 3 questões, no mínimo, de ondulatória. Tranquilo? Se vocês estudarem, revisarem com mais frequência, vão se sair muito bem na prova. Beleza? Quinto conteúdo, certo? Para a gente não perder muito tempo, vamos lá rapidinho para ele, que é cinemática, né? Que é um assunto também clássico, assim como hidrostática. A cinemática. Só lembrando, cinemática é texto do movimento, né? Eu coloquei até essa imagem aqui para simbolizar justamente o movimento, diversas maneiras desse movimento acontece no nosso dia a dia, principalmente em situações que envolvem Olimpíadas, Jogos. A banca costuma elaborar questões em cima disso. E aí, qual é a dica que eu deixo para vocês aqui? Tá? Vocês vão ter que estudar, além daquela parte toda de velocidade, aceleração, impulso, toda essa parte de movimento em si. Aqui tentem, gente, estudar os gráficos, tá? É importantíssimo estudar os gráficos de movimento de cinemática. Porque, como eu disse, eles vão trabalhar questões em cima de movimento. E normalmente eles pegam um gráficozinho lá de um atleta, por exemplo. Na maioria das provas sempre tem uma questão assim. O gráfico lá de um atleta, do desempenho do atleta, e aí formula uma questão em cima. Então, sempre vai vir 2 questões aí no mínimo sobre esse conteúdo aí, tá? E uma terceira aí, mais de matemática, mais de cálculo, envolvendo justamente as equações de posição. Posição inicial, posição final, as variações de velocidade, enfim. Então, trabalhem com frequência, certo? Eu sei que é um assunto um pouquinho mais chato, porque tem muita fórmula, mas os conceitos e foca nos gráficos, tá joia? E aí a dica que eu vou deixar para vocês aqui, certo? Que eu prometi lá no início, né? Como melhorar o desempenho de vocês. Veja, esses 5 assuntos que eu citei para vocês, se vocês revisarem ele com frequência, certo? Fazer questões, vocês vão conseguir acertar 90% da prova, ou fazer 90% da prova com mais tranquilidade, certo? Lembrando que a prova de física são 15 questões. E qual é a melhor maneira de você melhorar o seu desempenho? Pegue questões comentadas, gente, em vídeos, no livro de vocês, questões que já estão resolvidas. Faça uma análise, certo? Identifique os conceitos para vocês desenvolverem melhor o raciocínio lógico de vocês. Então, a constância, o exercício constante ajuda você a desenvolver esse raciocínio lógico, certo? Mas principalmente aqueles que têm dificuldade, pegar questões comentadas, certo? Aqui no vídeo, aqui na videoaula, eu vou trazer várias questões comentadas, discutidas, passo a passo, certo? Com a linguagem simples, para que vocês possam entender e reproduzir quando vocês forem fazer a prova de vocês. Então não esqueçam de deixar o like de vocês aí, tá? Se inscreve no canal, que eu vou estar postando várias questões aí resolvidas e comentadas, ok? E aí vocês podem até deixar comentários de algum assunto que vocês queiram trabalhar com mais frequência, ou que estão sentindo dificuldade, que é justamente para ajudar vocês nessa preparação de reta final para o Enem aí. Tranquilo? Um grande abraço, se cuidem e a gente se vê na próxima.